Capítulo 8. Geneval Martiniano Moreira Leite, nome de batismo de Astro de Ogum. É um homem de fé inabalável. Seu passado foram um misto de dificuldades com luta e coragem. Assim como Dorivaldo Martins Mendonça, ele teve uma infância humilde e de tudo fez para sobreviver. Nasceu no município de São Bento, a 301 quilômetros da capital. Tendo experimentado a vida nas ruas, quase não aproveitando a adolescência e sendo obrigado a encarar a realidade de frente, para não morrer de fome. Astro, que adotou o sobrenome Ogum, por ser este um símbolo de luta e conquistas, um destemido guerreiro que nunca abandonou a sua causa e um irmão amoroso, filho de Iemanjá e irmão mais velho de Exu e Oxóssi. Precisou arregaçar as mangas para ajudar os pais a criarem ele e mais 4 irmãos. O pai, sargento da polícia militar, abandonou a mãe e todos os filhos. O vereador o reencontraria anos mais tarde, doente, e a ele prestaria toda a assistência necessária, deixando as mágoas do passado para trás. Foi uma vida ladrilhada por altos e baixos, e muitos percalços. Desesperado e sem saber o que fazer, teve a ideia de vender produtos na rua, dormindo pelas calçadas e arriscando-se em meio às maldades mundanas. Cansou de dormir dentro de feiras e acordava exausto, para começar tudo de novo. Não fosse sua força interior, a certeza de que precisaria honrar seus princípios éticos e morais e os desígnios de Deus, teria se tornado um marginal, levado pelos maus caminhos percorridos pelas tortuosas amizades. Com o espírito aguerrido, não se curvou diante das mazelas carimbadas em seu mapa da vida. A fé que sempre guardou em seu peito fora um farol que iluminou as veredas do bem e o direcionou a horizontes fortuitos, talvez por sorte ou simplesmente porque a ele teria sido dada uma missão neste mundo. Aos 15 anos, conheceu a religião umbandista e a ela se entregou de corpo e espírito. Extremamente dedicado e sustentado em sua fortuosa crença, tornou-se pai de santo, respaldado por uma religião de pessoas que acreditavam em sua missão e lealdade. Por vezes, sem entender o que estava acontecendo com ele próprio, tornou-se um fenômeno dentro do universo das religiões de matriz africana no Maranhão, e seu projeto religioso social estava fadado a se expandir. Aclamado pela população, candidatou-se a vereador no ano 2000, tendo sido eleito com 3.253 votos. Depois, em 2004, reelegeu-se com 7.352 votos para segundo mandato. Em 2008, foi eleito pela terceira vez, com 5.135 votos. E em 2012, sagrou-se vice-campeão nas urnas, obtendo 8.766 e reeleito pela 4ª vez. Daí em diante, não perderia mais um único pleito, e definitivamente seria conhecido por todos como uma personalidade marcante da política e, mais ainda, por suas ações de bondade, sempre direcionadas aos menos favorecidos, enxergando com sua sensibilidade o sofrimento dos pobres e as necessidades urgentes das pessoas excluídas e marginalizadas. Vou ajudar as pessoas até os meus últimos passos, pois tenho uma missão dada por Deus. Dói-me ver o ser humano sem uma casa para morar. Eu já morei nas ruas de São Luís e sei o que é sentir fome. Sempre digo que esse legado de humildade só Deus me tira. E eu nunca vou mudar. Sempre contarei a minha história para as pessoas que estão em dificuldade, para encorajá-las a não se acovardarem. Quando a gente nasce, é porque Deus disse sim. E a luta e trabalhar não é desonra. Consegui tudo com muito sacrifício e me orgulho disso. Eram as palavras de Astro de Ogum aos jornalistas que, vez ou outra, o procuravam. Ele tinha uma trajetória marcante e na qual a gente poderia se espelhar. Os traços expressivos da face, sobrancelhas grossas e um olhar meio triste eram nítidas marcas que se acentuaram devido ao passado sofrido. Mas o semblante mudava da água para o vinho quando estava ao lado das pessoas pobres, principalmente quando a elas estava servindo de alguma maneira. Em muitos pontos, o passado de Astro era semelhante ao de Raíssa. Assim como ela, ele gostava de fazer o bem.
e exercia a bondade diariamente, brigando na Câmara de Vereadores pelos direitos dos cidadãos. Nos terreiros de Umbanda, buscava espalhar a sua fé, incutindo nas pessoas força e luz. Na área política, depois de mostrar muito trabalho, conseguiu chegar à presidência da Câmara Municipal, fazendo com que a casa se aproximasse mais do povo, que conseguia ver o que o órgão estava fazendo pela população. Foram 2 mandatos transparentes na presidência, com as discussões do plenário sendo transmitidas ao vivo pela rádio. Além de propor condições dignas de trabalho aos servidores, conduziu uma reforma física e intervenções fiscais. Deu início ao processo de aposentadoria dos que tinham direito a tal, dialogando com o Instituto de Previdência e Assistência do município, e determinando o recolhimento de contribuições. Inaugurou o painel eletrônico, possibilitando que as votações fossem acompanhadas de forma mais detalhada. Estabeleceu a assinatura de ponto eletrônico. Anunciou o primeiro concurso da história da Câmara, autorizado via termo de ajustamento de conduta entre a Casa de Leis e o Ministério Público Estadual, com a abertura de 116 vagas de níveis médio e superior. As ações do Parlamento Municipal também chegavam às casas dos cidadãos pela televisão. O homem com propósitos, que ainda foi vice-prefeito de São Luís por 2 anos, preenchendo a vaga de outro vice que se elegera para o Senado Federal, conseguiu mostrar ainda mais o seu valor, conquistando o apreço de figuras importantes da política e conseguindo abrir inúmeras portas a quem o procurava. Tornou-se um líder religioso respeitado. Passou a contar com o assessoramento de vários funcionários que também o ajudavam na condução das festas religiosas, reunindo sempre expressivo número de pessoas. O projeto religioso ele conduzia no terreiro do bairro João Paulo, primeiramente, e depois no Barreto. Assim como os outros funcionários, Raíssa Mendonça foi chamada para ajudar nos preparativos da festa de Iemanjá, que ganhara destaque em nível nacional pelas rédeas do vereador. A mistura de rituais religiosos com shows artísticos começou a atrair milhares para a Praia do Olho d'Água no último dia do ano. Umbandistas e simpatizantes de várias partes do Maranhão e do Brasil participaram do evento, incorporado ao calendário oficial de Réveillon, com a participação de cerca de 500 terreiros de Umbanda. Vestido de branco, sandálias de couro e cordão de ouro pendendo de seu pescoço, Astro de Ogum protagoniza um verdadeiro espetáculo. O cenário de festa começava exatamente na parte do jardim da própria... O cenário de festa começava exatamente na parte do jardim da propriedade do Olho d'Água. Com conexão para a areia da praia, Raíssa observou que se tratava de uma festa monumental do ponto de vista simbólico. Usando um longo vestido branco e com os pés descalços, ela atravessou o jardim e pisou na areia. Era uma manhã de ventos fortes e razoavelmente fria. Sentiu na pele uma leveza como jamais sentira antes. Olhou para a imensidão do horizonte e para o azul do céu. Por um momento, seu pensamento foi invadido por uma série de elucubrações. Dorivaldo, um menino pobre, estava ali, transformado interna e externamente. Era como se toda aquela água lhe pertencesse. Virou as costas para o mar e avistou no altar, montado sobre a areia, a estátua de Iemanjá. Era seu destino estar ali. O que a deusa das águas, o orixá feminino, tinha para ele? Porque fora levado para conhecer Astro de Ogum, um homem poderoso do qual ele jamais imaginou se aproximar. Todas as perguntas não tinham respostas e, talvez, nem precisassem. A verdade é que tudo era realidade. Deus havia dado a ele uma grande oportunidade e era preciso honrar, com muito trabalho, fidelidade e dedicação. Esse homem me deu uma chance sem conhecer nada a meu respeito. É como se tivesse lido nos meus olhos que eu implorava por uma oportunidade de ser alguém e de ser feliz. Ele não era obrigado a me ajudar, mas o fez, deixando-me surpresa e sem palavras. Pensou em voz alta. Raíssa permaneceu estática olhando para a estátua de Iemanjá e fez várias perguntas. De repente, o vereador apareceu para verificar a montagem da estrutura do evento.
que transcorreria ao som de batuques e agogôs. Aquela seria uma noite muito especial, de agradecimento aos orixás e de muito simbolismo para a Federação de Umbanda e cultos afro-brasileiros do Maranhão. Raíssa, eu preciso que você providencie as flores, que serão também oferendadas a Iemanjá, pediu o vereador. Foi a primeira tarefa em que ela se ocupou e fez tudo como mandava o figurino. Ao cair da tarde, quando a praia começou a ser invadida por muita gente, tudo já estava pronto. As manifestações começaram com a preparação dos banhos, orações e os toques dos tambores. À meia-noite, em ponto, foi a vez das oferendas a Iemanjá. Na ciranda de fogos, todos fizeram pedidos à Rainha do Mar. As orações de bênçãos e agradecimentos costumavam durar a noite inteira, sendo este o momento mais importante da festa, quando os umbandistas, além de agradecer, pediam aos santos e orixás saúde, força e proteção para o ano que estava começando. A religião umbandista significava quase tudo para Astro de Ogum, ainda mais pelo fato de sua ritualística ser bastante vasta, sendo seu principal objetivo a caridade por meio dos atendimentos realizados por seus mentores. Via a incorporação mediúnica, entidades espirituais muito mais evoluídas do que os encarnados prestam uma espécie de socorro às pessoas que recorrem aos diversos centros de Umbanda. A forma como se realizam difere um pouco de um tempo para outro, justamente pelo fato de que cada casa possui os seus fundamentos próprios, passado pelos mentores espirituais. No entanto, em síntese, os preceitos são os mesmos. A ritualística de abertura de uma gira de Umbanda é composta de danças para os orixás, contatos de melodias, defumações com ervas especiais e orações, inclusive as orações cristãs, tais como o Pai Nosso e a Ave Maria. Os atabaques e outros instrumentos musicais comuns nos cultos somam-se a práticas mais familiares aos cultos católicos. Em muitos casos, o padê para o orixá Exu precede todas as giras. E isso é um fundamento herdado do candomblé, que tem efeito prático no resultado das sessões. Este padê consiste em cantar pontos para Exu e, em seguida, levar uma oferenda até a canjira, que é o assentamento do orixá, na casa do lado de fora do terreiro. Na prática, este ritual é um pedido para que Exu cuide da porteira e evite intromissões de espíritos menos evoluídos no trabalho. A festa emocionou a todos e deixou Raíssa em estado de graça. Ela nunca havia participado de algo semelhante e, por um momento, nem acreditou que ali estava. E mais ainda, que fazia parte daquele grupo, tendo sido convidada pessoalmente pelo homem mais importante e mentor da festa. Turistas, umbandistas, gente curiosa, homens, mulheres, pessoas idosas, fotógrafos, jornalistas locais e de outros estados, tudo acompanharam de olhos voltados para os rituais que se desenrolaram debaixo de um céu estrelado e diante de ondas fortes indo e voltando da Baía de São Marcos. Uma festa monumental, digna da força incontestável da natureza, de Iemanjá e de todos os orixás reunidos. As festas para Iemanjá vararam a madrugada, e quando os primeiros raios de sol apareciam, a praia ainda estava lotada, e o mar coberto por flores de todas as cores, e objetos dos mais diversos, jogados nas águas como oferendas, incluindo bijuterias, vidros de perfume, sabonetes, ouro, espelhos e comida. Astro tirou as sandálias, o chale que cobria sua camisa branca e caminhou segurando um buquê de flores em direção ao mar. Passos lentos e olhos fixos no horizonte. Era como se ele estivesse hipnotizado ou enfeitiçado. Seus olhos firmes penetraram o espelho d'água para encontrar o fundo do oceano. Todo enfeitado, brilhante e translúcido, como um reino misterioso onde repousava uma linda mulher, sensualmente sentada em um trono dourado. Os longos cabelos serpenteavam conforme o movimento das correntes marítimas, e os peixes e as outras criaturas das profundezas oceânicas eram como guardas a vigiar um importante tesouro. Lá estava a rainha do mar, com sua coroa e trajando um longo vestido azul, quase transparente. Era Dandalunda, Macunã, a Ísis do Candomblé, a Virgem Maria, a poderosa dos pescadores.
Nossa Senhora da Conceição ou simplesmente a deusa dos destinos. Astro conseguia enxergar com os olhos da alma. Mais uma vez havia feito um excelente trabalho, cortejando da maneira esplêndida aquela entidade religiosa que representava uma força que somente quem tinha fé era capaz de compreender e sentir. Olhou para as águas, arremessou as flores e disse: "Muito obrigado, minha rainha." O homem de passado sofrido, marcas visíveis no rosto triste e com um enorme coração missionário, estava mais uma vez feliz, realizado com a sensação do dever cumprido. Aquela festa era de uma suma importância para ele e tinha um valor inefável. Sua vontade era que toda a cidade e pessoas de todas as religiões com ele se confraternizassem, despindo-se de preconceitos que, muitas das vezes, as impediam de serem felizes. Astro sabia que não conseguiria agradar a todos, mas não ligava para isso, pois seu pensamento era positivo e a consciência sempre tranquila. 2 dias depois, ele precisou ir à cidade de Barreirinhas, recanto turístico, portal de entrada para a deslumbrante região de Lençóis. Numa área do tamanho da cidade de São Paulo e cuja paisagem fascina pelo amontoado de dunas que se movimentam ao sabor dos ventos, Astro tinha uma casa e negócios no município e teria uma reunião de trabalho com lideranças políticas. Raíssa seguiu com a equipe e, lá chegando, observou que Anastácia, a mulher que zelava pelo imóvel, estava meio destreinada e que ficou perdida no atendimento às visitas. Na mesma hora, tomou a frente e de tudo cuidou, desde a preparação das refeições. Astro a repreendeu, dizendo que ela não havia ido para desempenhar aquele tipo de tarefa, e a recém-contratada respondeu dizendo que também ali não estava para ficar de braços cruzados. Foi aí que ele deixou as coisas fluírem como Deus queria. A acolhida durante as reuniões em Barreirinhas seguiu dentro da etiqueta, e a comida era divina. Nas casas onde trabalhara como empregada doméstica, Raíssa aprendeu a cozinhar com as outras secretárias e, também, com as patroas. Seu tempero era delicioso, ao ponto de receber elogios. Astro foi questionado várias vezes a respeito de quem preparava as delícias e, ao mesmo tempo, observava o tino organizacional de Raíssa, sempre detalhista e cuidadosa para que tudo saísse a contento. Além de gerenciar a cozinha, delegando tarefas a Anastácia, ela recepcionou lideranças, anotou os nomes de cada uma, pediu a assinatura das mesmas, entregou papéis, recolheu solicitações e cuidou de toda a logística das necessidades. Anastácia curvou-se ao jeito prático de Raíssa para a resolução de problemas. Como um passe de mágica, ela fez amizades com a vizinhança, apresentou-se a proprietários de comércio e procurou os mais conhecidos distribuidores de pescado e camarões, pois precisava apresentar um banquete de marisco digno da região. O patrão deu a entender que aprovava a importante participação de Raíssa em Barreirinhas e, a partir dali, passou a dialogar mais com ela, detalhando a sua rotina de trabalho, para que a funcionária tivesse uma ideia geral de seus afazeres. Quando a equipe retornou à capital, o vereador chamou Raíssa em seu escritório e a intimou: "A partir de hoje, é você quem cuidará da minha agenda e desta casa. Eu estava precisando de uma governanta, de alguém organizada. É você quem cuidará desta casa. Tenho a certeza que você dará conta." As lágrimas despencaram de seus olhos expressivos. Era como se ela acabasse de hastear um canudo de um curso superior. Seu pensamento revisitou os tempos do partido, quando teve a oportunidade de gerenciá-lo, demonstrando seriedade e comprometimento. Estava diante de mais um desafio, dado por alguém que observou seu comportamento, talvez desvendando seu DNA de lealdade, e sabia que não teria pouco trabalho. Haja vista que cuidar da rotina de uma pessoa importante como o líder umbandista não seria nada fácil ou um mar de rosas.